Edivaldo Chaves. Boa noite, exagerados. Só quero dizer que o negócio está forte. Eu recebi aqui umas perguntas. Meu Deus do céu. Será que eu vou perguntar? Eu só espero que quem perguntou esteja aqui. Eu gostaria, antes de nós começarmos aqui o podcast, o Pode Crer, que quem estiver lá atrás, por favor, tem lugares aqui, eu acho que tem gente aqui, quem estiver em pé lá, venha mais para frente, a equipe de coordenação pode vir mais para cá, eu quero toda a atenção no auditório para que a gente possa ter aqui alguns minutos de perguntas. Então tem uma equipe que está transmitindo, o pastor Júnior já colocou aqui o nosso YouTube. Essa transmissão vai estar lá no nosso canal do YouTube para você assistir depois. Tudo bem? Pastor Nelson Júnior. Ô, glória! Glória a Deus. Paz, pastor. Glória a Jesus. Só colocaram aqui os copos aqui, vazios, né? O negócio está cheio. Ninguém precisa saber, né? É para ficar bonito, né, irmãos? Ninguém precisa saber, pastor. Ninguém precisa saber. Tem água de coco. Não é café. É água de coco virtual. Bom, gente, nós hoje estamos dando o pontapé inicial ao podcast Pode Crer. Aqui nós queremos responder algumas verdades que são necessárias e para a juventude, para os adolescentes, nada menos do que o pastor Nelson Júnior para responder, tem uma experiência aí ampla com a juventude. Eu ontem estava assistindo a reportagem do Profissão Repórter da Rede Globo, onde o pastor Nelson Júnior estava participando, e também assisti o programa da Fátima Bernardes lá no YouTube, onde também ele participou com alguns artistas respondendo perguntas. E o nosso propósito aqui é esclarecer questões que muitas das vezes é tabu dentro da própria igreja e muitas das vezes dentro da família. Tenho a certeza que as perguntas que fizeram vai enriquecer o seu conhecimento. Então vamos começar, pastor Nelson? O senhor que manda. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma caixa aqui, meu irmão. Misericórdia. Pastor Júnior, seja bem-vindo. Pastor Junhão, pastora Flávia, nossos amigos. Ele também fez umas perguntas. Ô, Senhor. Mas depois eu mesmo respondo. Bom, nós não vamos, logicamente, identificar, mas muitas perguntas chegaram. Primeira pergunta, pastor Nelson, é como explicar, acredito, é como explicar uma amizade cheia de brigas, ou como lidar, como explicar uma amizade cheia de brigas. É paixão, né? Amigo, quando briga muito, é porque se gosta, né? Se for homem e mulher, né? Mas desentendimento, irmãos, faz parte das relações humanas. Todos nós nos desentendemos. Toda relação humana tem seu desentendimento, tem sua briga. A diferença é como se faz. Existem pessoas que não têm maturidade, né, emocional, não têm inteligência emocional para lidar com o contraditório, para discordar do outro. E aí alguns perdem a linha, alguns gritam, alguns perdem a cabeça, alguns xingam. Aqui não, né, mas acontece muito, né, nas brigas. E o melhor remédio para a gente lidar com os conflitos nos nossos relacionamentos, seja na amizade, seja pai e filhos, seja patrão e funcionário, seja entre amigos, primeiro, tentar entender o que o outro está querendo dizer. Porque nem sempre aquilo que você está falando necessariamente é o que o outro está entendendo. A comunicação eficaz não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende, né? E muito das nossas brigas tem a ver com isso. Outra coisa, na briga, a gente só briga porque a gente quer ter razão, né? Por que a gente briga? Porque a gente quer ter razão. A gente quer ganhar a discussão.
E enquanto a gente não ganha a discussão, a briga se estende. E enquanto eu não ganho a discussão e o outro rebate, isso me frustra o outro. E esses emaranhados de sentimento faz o quê? Faz a gente continuar aquela brigaiada. Se aí vem a ira, a mágoa, se a gente fala o que não convém, o que acontece? O outro fala o que não deve, reage de forma como não deve. Então, qual que é a melhor maneira? Primeiro, tentar entender o que o outro quer dizer. Segundo, nunca perdermos a linha. Gritar com o outro não resolve. Bater porta não resolve. Dar as costas e sair não resolve. Isso tudo chama-se imaturidade emocional. Como é a melhor forma de brigar? Primeiro, às vezes, irmãos, é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Às vezes, é melhor a gente estar em paz do que estar certo. Então, para de querer ter razão sempre. Nem sempre você tem que estar certo. As pessoas acham que no relacionamento ganha a discussão, vence a discussão aquele que está certo. E às vezes a gente só precisa ouvir o outro, entender o outro e se colocar no lugar do outro. Quase sempre, briga mesmo, é a imaturidade emocional, né? As pessoas, isso eu estou falando de gente adulta também. A adolescente é imatura emocionalmente, mas tem gente aqui que tem 50 anos de idade e também é imatura emocionalmente. Não sabe brigar, não sabe ser contrariado, não sabe divergir, se irrita, perde paciência, se estressa, ofende o outro, grita com o outro. E isso tudo são sinais de uma vida emocional que não está legal. Então, a melhor maneira de se resolver isso é sempre no diálogo, sem perder a paciência com o outro, respeitar a opinião do outro e tentar entender o outro. Próxima pergunta. Próxima pergunta, eu acho que é uma vítima de Garanhão. Lembra o Garanhão, os Garanhões de Cristo. Os Dom Juan de Jesus. Ela pergunta: meu namorado disse que vamos nos casar e por isso não temos problemas em transar. Podemos transar. Não quero perder meu namorado, mas também não queria transar agora. Safadinhos. Eu ia falar sobre isso na pregação, é bom que já diminui o tempo da pregação. Quantos aqui ainda não se casaram? Levante a mão. Quem ainda não casou? Amém. Queridos, antes de responder a pergunta, vai o que há na palavra. Deus tem um propósito para todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus tem um plano para todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus tem um plano para a nossa vida sexual. Amém? No mundo, o sexo é banalizado. No reino de Deus, o sexo é valorizado. Amém? Então, Deus tem planos, instruções e ensinamentos para a nossa vida sexual. No mundo, se ensina uma coisa. No reino de Deus, os padrões são outros. Por que eu perguntei quantos solteiros estão aqui? Primeiro vou explicar biblicamente e depois eu vou responder a pergunta. Pode ser, pastor? Que eu ia falar isso na pregação e já elimino isso. Pode ser? Ok. Queridos, jovens perguntam, pastor, por que o sexo fora do casamento é pecado? Eu não concordo. Pastor, aonde está na Bíblia, pastor? Que o pastor usou a palavra transar, já que o superintendente falou, estou autorizado a falar também. Se o senhor falasse polido, eu ia falar NTLH, linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Como o senhor já falou na linguagem de hoje, vou falar também. Linguagem de hoje em Marituba. Em Marituba. E você que está aqui hoje, que vai ficar aí com vergonha da gente falando, misericórdia, o pastor Rodivaldo falou transar. Queridos, deixa eu falar uma coisa, o melhor lugar para aprendermos sobre sexo é dentro da igreja e não fora dela. Pais,
é na igreja que tem que se ouvir os padrões da verdade do Evangelho. Apesar da gente estar falando com graça, estamos falando com temor no Senhor e de forma responsável e bíblica. Então, perguntei você que não casou. Deixa eu te dizer algo sobre o sexo. Você não vai achar na Bíblia um versículo que esteja dizendo assim, ó, transar antes do casamento é pecado. Não tem. Não tem um versículo assim, na linguagem de hoje, não transeis. Não tem. Então, pastor, está liberado. Aonde que está na Bíblia que o sexo antes do casamento é pecado? Vou te responder no hebraico e no grego, no Novo e no Velho Testamento. Queridos, sexo, tem muita criança aqui, eu vou usar outra palavra. Eu esqueci, misericórdia. Vamos falar sobre merendar. A merenda. Inclusive, só eu pedi que a coordenação, eles pegassem as crianças e colocassem na sala que nós preparamos para que os jovens ocupem aqui os primeiros lugares. Perfeito, perfeito. Tá, só porque senão... né, Sim, sim, para que a gente tenha mais liberdade de conversar com jovens e adolescentes. então tá ótimo. Tem alguém com menos de 10 anos de idade aqui me ouvindo? Com menos de 10 anos. É, varão, vigia. É, varoa, você aí também. Não tem problema. Irmãos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar em mistérios. As crianças não vão entender. Mas quem tem malícia já vai entender. Amém? Então, para merendar, que é o que a gente está falando aqui, né? A palavra merendar. Eu também não tenho problema de falar essas coisas, pai e mãe, sabe por quê? Eu tenho 2 filhas. Minhas filhas vão nas minhas palestras desde criança com 2 anos de idade. E é o pai e a mãe que tem que ensinar, senão a escola ensina, senão o professor lá, militante lá de esquerda, que ensina teus filhos, aí ensina tudo errado. Que tem que transar com um monte, de preferência em grupo, mulher com mulher, homem com homem, ensina tudo errado. Então hoje é um tempo que Deus preparou para a nossa vida, para a gente crescer no reino e na vontade dele, amém? Então vamos lá, por que é pecado antes do casamento? Você que ainda não casou, por isso que eu vou dizer, quem não casou aqui ainda, deixa eu te falar algo. Querido, sexo é para o casamento, ponto. Pastor, onde está na Bíblia? Na Bíblia, apesar de não ter esse versículo, existem referências sobre sexo de Gênesis até Apocalipse. Na Bíblia, você não vai achar a palavra sexo. Sabe essas 4 letras? Não estão na Bíblia. Você não vai achar sexo na Bíblia. Mas você vai achar textos com referências ao ato sexual, de Gênesis a Apocalipse. Qual que é a primeira vez que sexo aparece na Bíblia? Deus tem tanto interesse nesse tema que a primeira citação bíblica sobre sexo está no capítulo 2 da Bíblia. Gênesis 2, capítulo 24. Diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e se tornarão o que, igreja? E se tornarão o que, igreja? Aí, ó, tá no telão. Obrigado, produção. O que é o casamento aos olhos de Deus? Nós deixamos a nossa casa, quando um homem e uma mulher deixam pai e mãe, vão morar juntos, aí eles se tornarão uma só carne porque moram juntos? Não. O que faz se tornar uma só carne? A relação sexual. Queridos, o sexo é a aliança do casamento. Amém? Repete comigo. O sexo é a aliança do casamento. O casamento não é o que acontece no cartório. No cartório, a gente só está legalizando diante do Estado que a gente vai casar. A cerimônia na igreja ainda não é o casamento. Na cerimônia, nós estamos oficializando e assumindo publicamente, diante de Deus e dos homens, a bênção de Deus, que a partir daquele dia estamos deixando pai e mãe para morarmos juntos e nos tornarmos uma só carne. E quando que o casamento acontece? Acontece
na lua de mel. É quando rola o xereguedé, o xeremanaias, o manto de cobas nébias. Vou te mostrar de forma agora prática, para a gente ir para a próxima pergunta, por que o sexo é a aliança do casamento. Você já reparou que todo mundo que casa usa uma aliança? Aqui, ó. Isso aqui é um anel, irmãos. Isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel. Nós chamamos de aliança, mas isso aqui é um anel. Esse anel é o símbolo da aliança que eu tenho com a minha esposa. Amém? Quem tem aliança no dedo aí, levanta a mão. Quem está casado? Ok. Esse anel só é especial. Ele é um anel como qualquer outro. Se você derreter e fazer outra coisa. Mas por que ele é especial? Porque ele é o símbolo de uma aliança que você tem com o seu cônjuge. Amém? Para que todo dia você se lembre que você tem um compromisso com uma pessoa. Amém? E anel é feito para usar onde, irmãos? Agora eu vou te provar cientificamente por que o sexo é a aliança do casamento. Anel redondinho. O dedo. Muita atenção que eu não vou repetir a aula de hoje. O sexo é o casamento. Quando você entrega o seu corpo para alguém, você está se casando com ela. Se ainda não casou, então vocês estão adulterando o propósito de Deus. Vocês estão num pecado que a Bíblia chama de fornicação. Seu professor na faculdade não vai te ensinar sobre fornicação. Ninguém fala sobre essa palavra. Você, talvez, alguns aqui nunca ouviram falar em fornicação. O que é fornicação? É a relação sexual entre solteiros. E o que a Bíblia fala sobre isso? Os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Em resumo, namorados que transam, que morrerem hoje, vão sentar no colo do capeta. Amada, respondendo a sua pergunta, repete a pergunta. Vamos aqui. Meu namorado disse que vamos casar. É a conversa do garanhão. Você não é crente, não. É. E que vamos casar. E por isso podemos transar. Aqui eu vou substituir, como diz o nosso pastor, no encontro de casais, ele diz que é tchaca-tchaca na buchaca. É isso aí. Eu falo em línguas estranhas, eu falo manto de cobas nébias. Ele diz que não tem problema do tchaca-tchaca na buchaca. Com todo respeito, ele está falando isso porque ele é um homem safado, pervertido e imoral. Provavelmente é um homem que, apesar de estar na igreja, não nasceu de novo, não tem a mente de Cristo e usa esse argumento para manipular você, minha irmã, para fazer algo que quebra um princípio de Deus, que está gerando maldição no namoro de vocês, só para satisfazer um desejo do ego dele, que é satisfazer as vontades da carne dele. Então, varão, se você está aqui hoje, minha palavra para você é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Se você quer ir para o céu, no céu não entra fornicadores. Amada, você que está aqui, eu entendo você. Já para você eu falo com amor. Ele te usou, te manipulou para satisfazer os desejos da carne dele. Então, deixa eu te falar algo para você e para todas as meninas que são solteiras. Não vale a pena abrir mão do seu corpo e da sua pureza para agradar a homem algum. Porque muitos homens usam a desculpa: se você não der para mim, eu vou arrumar lá fora. Então que arrume, safado, sem vergonha, endemoniado. Seu carnudo, piranhudo, galinha. Você não é crente não, irmão. Arrependei-vos. Para você não sentar no colo do capeta. Estou te falando por amor, arrependei-vos enquanto há tempo. Meninas, muitos homens usam esse argumento.
para forçar. Ah, se você me ama, prova que me ama. Mulheres que cedem à pressão dos homens, quase sempre serão largadas por ele em algum momento. E sabe com qual que ele casa depois? Com aquela que fechou a perna para ele. Desculpa falar rápido. Aí a que não deu para ele é com essa que ele apaixona, né? Em casa. Serve para todas... Já que as crianças já saíram, que eu vi... E em todo o contexto que... E o superintendente está aqui. Disse o sábio Salomão que o que se ganha fácil, fácil também se perderá. É verdade. Quanto mais difícil for para ter, mais você terá. E o homem só valoriza a mulher que se dá valor. Exato. Então, amado, a partir de hoje, é um dia de recomeços para vocês. Eu sei que eu fui duro, mas agora uma palavra de pai pastoral. Arrependam-se. Hoje façam um voto, um compromisso. Vai valer a pena. O namoro de vocês está acumulando maldição. Provavelmente vocês brigam muito. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E vocês estão em pecado. Isso está prejudicando e destruindo a relação de vocês. Então, assim, por muita misericórdia do Senhor, talvez vocês um dia casam. Porque se vocês não terminarem com o pecado hoje, o pecado vai terminar com vocês. Então, antes que o pecado acabe com o relacionamento de vocês, acabe com o pecado dentro do namoro de vocês. E hoje é um dia lindo que Jesus separou. Amém. Porque a Bíblia diz, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A misericórdia do Senhor está aqui. Nunca é tarde para recomeçar. Recomecem hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos lá. Alguém aqui me mandou que, só para a gente entender, algumas respostas necessitam de uma explicação ampla. Algumas são mais curtas, então aquilo que depender... Desculpa, eu preciso explicar algumas coisas para... Exato. Até então... porque vai encurtar a pregação. Eu ia falar sobre isso na mensagem. Mas quantos querem ficar aqui até 11 horas aprendendo com o pastor Nelson Júnior? Não tem problema, agora que são 8h30, então temos bastante tempo. Uma outra pergunta, mas está cheio aqui na caixa. Eu vou tentar ser mais objetivo em algumas. E tem gente que me fez perguntas aqui online, mandaram perguntas online. Como contar para o varão que eu quero construir uma família com ele? Pastor, já que é um podcast, é uma conversa a dois, né? Se o senhor estivesse no meu lugar, que resposta o senhor daria? Eu vou dar minha resposta também, mas já que é um bate-bola aqui a dois, nós estamos estreando o Pode Crer, né? Eu queria também, assim, estando no meu lugar, o que o senhor falaria para uma jovem da sua igreja que lhe procuraria pedindo esse conselho? Vamos fazer esse bate-bola. Sim, eu acredito que você precisa ser direto. Valores e princípios e aquilo que eu acredito jamais deve ser negociado. Se houver uma convergência de interesse, então vai haver uma vida a dois feliz e a pessoa vai entender. Se não houver uma convergência na hora que você expor, que você tem um plano de construir família, que você quer família, e essa pessoa, ela contrariar ou se esquivar, é porque aquilo não é de Deus. E aí eu costumo dizer que tem gente que se apaixona e muitas das vezes lamenta porque alguém o deixou. Eu costumo dizer que é livramento de Deus, que a pessoa tem que louvar a Deus porque deixou enquanto era tempo. Porque pior seria se contraísse um matrimônio e depois manchasse a sua vida através de um divórcio, de uma separação. Então, seja direto, demonstre e revele os seus valores, aquilo que você acredita, que Deus é família, por isso você quer constituir família, e veja a resposta. Se a pessoa não alinhar aquilo que é o interesse dela, é porque aquela relação não tem futuro. Amém. E concordo plenamente e somo essa resposta pastoral, encorajando você a procurar seus pastores também, às vezes antes de se declarar. Por quê? Porque às vezes a gente se apaixona por alguém na igreja e a gente vai lá e se declara, mas às vezes essa pessoa já está apaixonada por outra pessoa. E aí a gente tem a frustração de quebrar a cara. E às vezes, quando a gente procura nossos líderes e conversa sobre isso, os nossos líderes têm mais informação que a gente.
Então, eu sempre encorajo os jovens a buscarem conselhos com seus líderes, com seus pastores. Por exemplo, nós do Escolhi Esperar, nós temos 7 milhões de seguidores nas redes sociais. E nós temos, pastor, uma política. A gente não oferece aconselhamento virtual. Eu não sei quem está do outro lado, eu não sei se ela está contando a verdade, eu não sei a história dela e eu não conheço o pastor dela. O que a gente sempre orienta os jovens a procurarem os seus líderes. Deus levantou homens e mulheres de Deus que estão lá nas nossas igrejas, cuidando e velando pela gente. São eles que nos conhecem, são eles que têm competência, capacidade e unção de Deus para nos ensinar. E você que está aqui hoje, que é um jovem, eu quero te encorajar, em vez de você ficar buscando conselho, às vezes com a sua amiga que é do mundo, com o amigo do mundo, procure seus líderes, procure seus pastores, abra seu coração. E numa dessa, às vezes, a gente pode poupar também o sofrimento. Porque às vezes você vai se declarar para outra pessoa, mas a pessoa já gosta de outra. Quando a gente procura nossos pastores sabem quem gosta de quem está orando por quem tem interesse em quem. E aí, ao invés de você, às vezes, chegar lá e se declarar, o pastor, a pastora, ou o líder de jovem pode chegar e falar assim, deixa eu falar, vamos orar, porque né, ele está interessado em outra pessoa. E te ajuda a você não se machucar tanto, a não sofrer tanto. Mas é o que o pastor falou, é ir lá, né, e sempre ser sincero, abrir o coração. Dentro dessa linha, pastor, chegou aqui uma pergunta, vou fazer 2 em 1. Meus líderes não aprovam meu namoro, o que devo fazer? E dentro desse mesmo contexto, aqui a pergunta, além dos líderes não aprovarem o namoro, o que eu faço? Os meus pais não aceitam o meu namoro. Esse relacionamento tem chance de dar certo? Pode crer que não. Queridos, assim, já é um relacionamento, mas é a mesma pessoa ou são pessoas diferentes? Não, diferente. É um sinal amarelo, que se eu estivesse com essa pessoa, eu perguntaria, qual é a razão pelo qual seus líderes não aprovam? Por que não aprovam? E aí, com base no que vai dizer, eu vou dizer, está vendo, eu também não aprovaria estando no lugar deles. Seus pais, por que não aprovam? Qual a motivação que não aprovam? Porque ele tem implicância com a pessoa. Às vezes, simplesmente por não gostar daquela pessoa, né? Então, às vezes acontece. Mas, na maioria das vezes, os pais não aprovam porque estão vendo além, são mais vividos, têm experiência, estão vendo além, já sabem que aquilo ali não vai dar certo. Então, para os dois, sinal amarelo. Não posso dizer, eu não sou Deus, eu não posso dizer que vai dar errado. Mas eu também, uma coisa eu sei, há uma grande chance de não dar certo. Então, eu tenho que parar, sentar e falar assim, por que não? Por que não aprova? O que há de errado? Por que não se deve, então? Por que não tem a bênção dos pais? Por que os líderes não aprovam? Qual o motivo? Em cima disso, aí sim nós podemos dizer, realmente precisa sair fora. Então, o ideal, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, o ideal é que você converse com mais pessoas sobre isso. Abra o seu coração, exponha a verdade, porque às vezes é um livramento, né, para ambos. Às vezes realmente não vai dar certo. Porque às vezes, gente, quando a gente está apaixonado, eu falei aqui ontem sobre paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga algumas coisas. E as pessoas que nos amam estão à nossa volta, muitas vezes veem aquilo que a gente não está vendo. Então é um sinal amarelo, é um sinal de atenção que requer cuidado. Para quê? Para que você não se machuque e não se frustre num relacionamento. Busque conselho com outras pessoas maduras em Cristo para ajudar a discernir se realmente esse romance é um romance saudável ou não. Próxima pergunta. É um bate-volta rápido. Qual a idade certa para namorar, pastor? Eu ia falar na pregação também. É bom que nem preciso pregar hoje. Pergunta típica de adolescente. Ninguém com mais de 20 anos faz essa pergunta. Você está aqui hoje, você tem mais de 20 anos e não sabe a idade para começar a namorar? A gente vai orar com você hoje. Essa não é uma dúvida de jovem adulto. Essa é uma pergunta que vem dos adolescentes.
Quem aqui tem menos de 18 anos? Levante a mão. Menos de 18. Uau! Tem uns aí que tem menos de 18, mas está com carcaça de 25 já, hein? Inimigo te maltratou lá no mundo, hein, irmão? Brincadeira. Queridos, vamos lá. Pergunta de adolescente. Um dia, eu tinha ministrado, estava lá na lojinha, e aí uma moça chegou para mim no final e falou assim: pastor, o que fazer quando a gente encontra o homem da nossa vida e os nossos pais não abençoam o namoro? Eu olhei para ela e perguntei: quantos anos você tem? Ela disse: 12. Eu falei: mas como você sabe que esse rapaz, que esse cara é o homem da sua vida? Ela disse: pastor, porque eu o amo. Eu falei: é mesmo? E como que é isso? Como que você sabe que isso é amor, não é paixão? Falou: porque quando a gente ama, a gente sabe, né? Eu falei: sabe? Falou: Eu falei: sabe como? Falou: pastor, quando a gente ama, pastor... Ai, pastor... Quando a gente ama é diferente. Eu falei: Quando a gente ama, a gente sente. Eu falei: sente como? Ai, pastor, o amor mexe com a gente por dentro. Eu falei: não, filho, isso é gases, isso é diarreia, é outra coisa, isso não é amor. Sobre a idade ideal para namorar. Na adolescência, é natural, não estou falando que é certo, é natural desejarmos namorar. Eu fui adolescente um dia. Eu lembro que com 13 anos, eu era doido para namorar. Com 13 anos, eu era doido para beijar na boca. Doido, só pensava em beijar na boca. Pensa num cara que com 13 anos beijou muito na escola. Era o André, meu melhor amigo. Porque eu escolhi esperar. A palavra de Deus me ensinou que debaixo do sol há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus me ensinou em Cantares, capítulo 2, que não devemos despertar o amor antes que este nos queira. A palavra de Deus me ensinou que o amor exige maturidade. E na adolescência nós não estamos maduros para namorar. Então, se você tem menos de 18 e quer saber qual é a idade para namorar, vai aqui de quem trabalha com adolescentes desde 1991, 32 anos trabalhando com adolescente. Namorar na adolescência é uma furada. Namorar na adolescência, você não fica experiente, você fica machucado. Quem namora na adolescência é mais sofrido. Você acumula frustração, mágoas, feridas. Tem um monte de adolescente agora que eu sei, está me olhando com ódio. Não, estou sentindo uma energia ruim vindo da... Tem uns adolescentes que estão assim, já não gostei desse pastor. Ai, nada a ver, pastor. Ai, pastor, todo mundo namora na adolescência. Eis que te digo o que tua mãe já te disse. Você não é. Sua mãe já falou: então se fulano se jogar da ponte, você vai se jogar? Alguém já ouviu isso em casa? Deus está falando. Queridos, namorar na adolescência só machuca você. Tem vários adultos aqui hoje, que não tiveram a chance de ouvir uma palavra dessa. Que namoraram na adolescência. Que se pudessem voltar no tempo, não teriam feito isso. Que se machucaram. Que gostariam de poder dar uma aula para você hoje por razões porque não vale a pena namorar na adolescência. Então a Bíblia nos encoraja a nos relacionarmos no tempo certo. O crente não namora para beijar na boca, o crente namora para casar. Se você na adolescência, se tem uma coisa na adolescência que nós não estamos prontos, é para casar. Então, não é o tempo de Deus para você namorar na adolescência.
Você que é adolescente, eu sei que te desagradei, mas eu te amo. Você tem uma chance incrível. Eu não namorei na adolescência. Não me arrependo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Protegi meu coração. E hoje eu colho as bênçãos dentro do meu casamento. Amém? Vamos lá. Quem está gostando aí? Menos os adolescentes. Pediram aqui para mim, para me dirigir ao público. Alguém aqui quer fazer uma pergunta ao vivo, que não foi feita, e você está aí no meio, quer fazer uma pergunta, o pastor Júnior está com o microfone. Vai pelo meio, pastor Júnior. Dá para passar aqui? Tem ali uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Yuri, sou da IEQ São João. Amém? Sou casado, pastor. Vou fazer 9 anos de casados agora, dia 12 de dezembro. Amém? E eu tenho uma pergunta que eu creio que seja a dúvida de muitos jovens. Um casal que já está namorando ou que já é noivo, né? E que não tem ainda muitos bens materiais. O que o Senhor aconselha a eles? Eles podem casar a si mesmo ou é melhor esperar, né? Em relação a casa, emprego, faculdade e essas coisas. Boa pergunta. Uma salva de palmas. O casamento exige um compromisso financeiro mínimo para o sustento do casal. Ponto. Se o casal tem a condição mínima para as despesas mensais, né, não há problema nenhum. Eu, por exemplo, se eu fosse esperar para ter uma vida melhor, para ter condições financeiras melhores para me casar, eu ia levar uns 10 anos para casar. Porque nós vivemos num país de poucas oportunidades. Num país onde você prosperar na medida que a gente deseja é muito difícil. Então, eu casei, eu e Ângela, nós casamos cedo, nós não nos arrependemos, nós tínhamos o dinheiro para o nosso aluguelzinho, para a luz, para a água, para a comida, e comida simples, do dia a dia, o básico, porque nós nos amávamos, nós acreditávamos que juntos poderíamos, unidos, construir uma vida a dois. Então, hoje, as pessoas botam um padrão muito alto que você pode levar muito tempo. Por exemplo, tem gente que acha que só deve casar depois que tem casa própria. Se eu fosse ouvir esse conselho, eu ia levar 15 anos para casar. Por quê? Porque eu só consegui, depois de 15 anos de casado, que eu consegui dar entrada no imóvel na Caixa Econômica para ter minha moradia. Então, olha só, se eu esperasse para ter que a gente sonhava ter dentro de casa, eu ia levar pelo menos uns 10 anos para casar. Então, nós entendemos que poderíamos começar de uma forma simples, responsável, onde ninguém ia passar fome, mas que juntos, no altar do Senhor, vivendo uma vida de fidelidade como dizimistas. Casamento é bênção, irmãos. Quando a gente casa, Deus prospera. Quando a gente casa, Deus abre portas. Se você está aqui e está noivo, vocês estão tardando o casamento, eu lembro que eu também tardei o meu no noivado. Mas quando você marca a data, milagres acontecem. Você ganha presente que estava faltando até no dia do seu casamento. Coisa que vem depois do casamento, porque há uma bênção de Deus sobre o casamento. Deus faz prosperar, e se você é fiel, né, Ele não deixa faltar. Então, às vezes, vocês podem não ter a melhor condição para casar. Mas se vocês têm a condição mínima, eu, particularmente, aconselho e encorajo o casal a construírem a vida dois juntos. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:10 que melhor é serem dois do que um. Muito bem, agora tem uma pergunta polêmica. Glória. Esse aqui deve ser crente, enquanto o outro não era, esse aqui deve ser crente. Como fugir dos ataques das meninas sem parecer gay? Que gostosão! Brincadeira, irmão. É uma pergunta, é uma situação. Eu passei por isso, né? Bonitão, Nelson Gianecchini, muito prazer. Realmente é desafiador,
meu irmão. É um desafio. É o que eu falei ontem, né? A gente tem que pagar um preço. Escolhas em Deus nos exige um alto nível de renúncia. E o mundo nunca vai entender as posturas que nós tomamos para agradar o coração de Deus. E todas as vezes que a gente se posiciona para agradar ao Senhor, nós viramos motivos de chacota, perseguição, zoeira e até humilhação. Fazer a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida. Tem nesse caso, né? E qualquer outro caso. Fazer a vontade de Deus, jovens, não é fácil. É uma ilusão você acreditar que fazer a vontade de Deus é fácil. Agora, a ilusão maior ainda é você crer que não vale a pena. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser um homem e uma mulher de valores e de princípios. A palavra de Deus nos garante que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus nos promete que Deus não só nega bem algum àqueles que andam em retidão. Para responder sua pergunta, não tem segredo. É você continuar na sua postura e não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Deixa te rotular. As pessoas não te conhecem, elas só te julgam. Só um que te conhece. É Deus e as pessoas que te amam verdadeiramente. O que as outras pessoas pensam sobre você, ainda que você se esforce, elas vão continuar pensando mal de você, porque elas não te conhecem, elas só te julgam e elas não te amam. Então, fique firme no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? E vale a pena. Aqui tem uma pergunta, pastor, como não ser influenciado pelos falsos ensinamentos vindo da nossa cultura? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, é tempo com Deus e conhecer o Deus das Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer. Aqui é a nossa vacina. É aqui que é a carta do Pai, do coração do Pai para nós. Jesus é a carta viva. E a palavra é a carta escrita. É aqui que não seremos enganados. Quando você conhece as palavras de Deus, você lê, estuda. Quando alguém fala uma heresia, você fala, opa, isso aqui não é o que a Bíblia diz, não. Então, a melhor maneira é conhecendo a palavra de Deus. Jesus disse, vocês errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Há um outro versículo que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É na palavra, toda a resposta está na palavra de Deus. Amém? Aqui tem... Só eu que vou responder, o senhor não vai responder Eu já nenhum, vou... não? Mas o senhor é folgado, hein? É. Olha eu falando com o superintendente, O senhor brincadeira. tem a vasta experiência pelo Brasil. Vamos bater bola junto aí. É o mestre. Pastor, que o pastor já respondeu ontem, mas eu vou fazer a pergunta. Vamos lá, pastorzão. Eu acho que é ela que pergunta. Por que a gente fica e não dá certo? Ela está perguntando, por que a gente fica e no final não dá certo? É porque você fica trouxa. Já falamos sobre ficar ontem. Alguém aqui não estava ontem aqui? Olha, várias pessoas. Conversamos um pouquinho sobre ficar. Pastor, como ontem eu falei hoje, o que o senhor falaria sobre a prática do crente ficar? Qual a sua palavra? Por exemplo, você tem filhas lindas, né? O que o senhor ensina? Já que eu falei ontem, queria aprender com o senhor também, né? O que o senhor falaria para as suas filhas que estão aqui hoje sobre, papai, quero ficar. E como um pastor, né? Tem muitas. O que você falaria para a juventude sobre ficar? Resumidamente, eu diria, vai ficar. Jesus voltar, vai ficar.
Eu sempre me fundamentei naquilo que diz a palavra em Hebreus, capítulo 13, seja venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Amém, pai. E o leito, Deus estava falando, logicamente, do coito, da relação entre um homem e uma mulher. Tá vendo? Não tá falando, não fala a palavra sexo, mas está fala falando sobre a relação. sobre a relação sexual entre o homem e uma mulher. E Deus já explica, o casamento tem que ser algo desejável, algo que você queira, que você deseje. E aí, queridos, eu diria, e sempre menciono isso a jovens da igreja, quem quer ficar não quer compromisso. Vou aqui usar a palavra de um pregador que, pregando, ele disse, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas a expressão que ele utiliza, ele diz, queridos, quem é que vai querer, é uma expressão até chula, mas é um trocadilho, ele diz... Mas é uma verdade. Uma verdade, quem vai querer assumir a vaca se tem leite de graça todo dia? Então, se o ato de ficar sem que tenha um compromisso aos olhos de Deus, aos olhos da igreja, aos olhos dos pais, com aquele pedido formal dos pais pela bênção, então essa pessoa não quer e não venera o matrimônio, não almeja o matrimônio. Então o conselho que eu daria a uma pessoa que quer ficar ou está ficando é te liberta. Te liberta, porque não é um projeto de Deus, um propósito de Deus que você fique. E aí o pastor já respondeu ainda há pouco, que quando você fica, vai ficando, e no final fica trouxa, a pessoa já aprendeu tudo sobre você. Eu digo na igreja aqui para os jovens, quem é da sede e da região já ouviu muito isso, cuidado para que o homem não descubra o seu coração. E cuidado para que a mulher não descubra o seu coração. A gente tem que ter reservas. Reservas é não entregar o nosso coração a quem nós não temos plena confiança que é a pessoa com quem vamos nos casar. Qual foi o problema de Sansão? Que ele brincou, ficou, foi ficando, e diz a Bíblia que a Dalila acabou importunando ele e ele perdeu a paciência porque foi ficando. Ficou lá em Tina, ficou lá com a mulher dos filisteus, ficou lá com as mulheres na cidade de Gaza e no final não teve como sair. Não teve. Diz a Bíblia que uma impaciência tomou Sansão e ele abriu então para Dalila o seu coração. E quando ela descobriu o seu coração, ela arruinou a vida dele. Cuidado com a quem você entrega o seu coração. E esta questão de ficar, a pessoa vai ficando sem ter vínculo, compromisso, ela acha que ela vai entrar e sair, principalmente as meninas. As meninas. Deus dá um conselho aos homens. Sabe o que Deus disse aos homens? Maridos, amai vossas mulheres. Amai vossa esposa. Mas Deus não diz isso para a mulher. Para a mulher, Deus disse, mulher, honra o teu marido. Porque Deus manda o homem amar, que é algo que envolve coração, a vida, mas para a mulher Deus não fala de amar. Deus manda honrar. Porque a mulher é a parte mais sensível. Disse o apóstolo São Pedro, ele disse que as mulheres são mais frágeis, mas nessa área de sentimento, mulher quando diz que ama, ama mesmo, de verdade. Mas o homem não. O homem é racional. O homem é racional. E uma outra coisa que eu quero orientar os jovens e moças e rapazes. Cuidado com o que disse o livro de Números, quando o Senhor nos fala lá em Números 51, ele fala que as filhas lá do mundo, dos estrangeiros,
elas serão como um espeto nos teus olhos e nas tuas costas. E sabe muitas das vezes por que uma relação não dá certo? Às vezes uma moça da igreja se envolve, pastor, com um cara galinha do mundo. Ele tem papo, ele tem habilidade, muito mais do que um crente, de um jovem que é de Deus. E ele consegue seduzir aquela moça. E aquela moça se envolve. Só que ele, aquela pessoa, já teve 2, 3 relacionamentos. Ela tem muito mais habilidade e capacidade de te ferir e sair ilesa do que você, que nunca teve um relacionamento, entrar e sair ileso. Então, uma moça que também já se envolveu no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento, no terceiro, ela vem para um relacionamento com um jovem, com um rapaz que tem boa intenção, ela te fere, ela faz você ficar apaixonado, como a mulher lá de Provérbios 5 e Provérbios 7, que faz o jogo da sedução e você segui-lo como um boi rumo ao matadouro sem saber que o que espera é a morte. Essa mulher tem muito mais chance de sair da tua vida sem estar ferida, porque ela já foi treinada lá no mundo e ela te deixa totalmente arruinado. Era a história de Dalila, uma prostituta que seduziu o Sansão. E ele foi ficando. Então, meu conselho, que jamais você entre no jogo de ficar. Ou você entra num relacionamento na presença de Deus, na presença de toda a igreja. Quando eu comecei a namorar com a pastora Silvana, era algo que a pastora nos dizia: que toda a igreja saibam que vocês têm um compromisso. Porque quando a igreja sabe que vocês têm um compromisso, todos eles, toda a igreja, são testemunhas de que vocês têm uma aliança, um compromisso para se casar. E nós namoramos 5 anos e casamos, mas sem jamais defraudar um ao outro. Então, da história de ficar, sai fora, porque isso não é conversa para crente. Pode crer? Repete aí comigo. Toda vez que eu perguntar pode crer, você vai dizer pode crer. Pode crer? Mas alguns não crêem, não. Principalmente os adolescentes. Só para a gente fazer um merchan aí. Tem uma pergunta aqui, pastor. Ele diz: estou gostando de uma pessoa que não quer saber da igreja. O que eu faço? Ontem eu falei um pouco sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A palavra de Deus é clara. Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, com os infiéis. Né? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, essa pergunta pode ser até que tenha sido enviada ontem, ou a pessoa não veio ontem, né? Mas isso se chama relacionamentos que nós chamamos a Bíblia chama de jugo desigual. O que é um jugo? O jugo, para quem trabalha na roça, na lavoura, quando você coloca 2 animais para puxar uma carroça, para arar a terra, para colocar eles para andar lado a lado, existe um aparelho que se chama jugo. É uma peça de madeira que se coloca nas costas de um animal e nas costas do outro. Por quê? Para que eles andem juntos. Porque senão um vai andando na frente, outro vai andando, deixa o outro para trás e não empurra a carroça e não funciona. Então o jugo serve para ajudar os dois a caminharem juntos, lado a lado, um com o outro. O que é um jugo desigual? É quando você coloca animais diferentes debaixo do mesmo jugo. Por exemplo, vai dar certo caminhar um boi com um cavalo? Não, o boi é lento e o cavalo é rápido. Vai dar certo pegar um boi adulto e botar com um bezerrinho que é pequenininho para andar junto? Não. Por quê? Porque é um jugo desigual. Vai dar certo pegar um crente e colocar com quem não é crente? Não. Então, quando a Bíblia nos instrui isso, não é para cortar o nosso barato, mas é porque Deus já sabe o final. Deus já sabe a resposta. Ai, pastor, mas eu conheço uma pessoa que casou com quem não era crente e depois se converteu.
Tá, você conhece uma pessoa que deu certo. Eu posso te contar 100 histórias que deram errado. Para cada uma história, para uma exceção, existem 100 que deram errado. Então você não pode pegar uma história que você ouviu. Às vezes tem gente aqui no meio, nosso meio, que você começou a namorar uma pessoa não crente, estão casado e feliz hoje, que depois se converteu. Mas para cada um caso aqui dentro, vai ter 100 que deram errado. Porque esse não é o plano de Deus. Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida, inclusive para a sua vida sentimental. E julgo desigual já está nas Escrituras. É algo que Deus não aprova, não abençoa, porque Ele sabe o final das coisas. Pode crer? São muitas perguntas. Eu estou separando algumas perguntas porque são perguntas que já foram respondidas. São as mesmas perguntas. Tem uma pergunta aqui, é duas em uma. A primeira, a pessoa pergunta, eu acredito que seja uma menina, transei, e agora, pastor? Safadinha, brincadeira. E a outra é de alguém que está justificando aqui, dizendo, me enjoo muito rápido. Eu me enjoo rápido. Eu acredito que enjoa da pessoa com quem se relaciona. E não consigo me relacionar mais. Então, o que é que eu faço? Ela está perguntando, diz que se enjoa muito rápido das pessoas e não consegue se relacionar. O que faz? Ótimo. Vou responder a primeira, porque são perguntas diferentes, Sim. né? Eu vou responder a primeira, o senhor responde a segunda e fica à vontade também para responder e depois eu respondo também. Para as pessoas que já tiveram experiências sexuais, né? E agora? Vamos para a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, produção, bota aí para mim. 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Olha o que nos diz a palavra de Deus. E assim, se alguém que está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já, eis que tudo se faz novo. Queridos, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novas chances. Todos nós erramos em áreas da nossa vida. Ter relações antes do casamento é um pecado grave. Mas aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Provérbios, eu não vou lembrar o versículo com exatidão, mas é só você procurar aí no Google, que é onde aquele texto que diz que aquele que confessa e deixa, que confessa o seu pecado e deixa, abandona a prática do pecado, alcança misericórdia. Então, a partir do momento que você que está aqui hoje tem agora entendimento nas Escrituras e entende que isso é pecado e abandonou essa prática, a misericórdia do Senhor te alcançou nessa noite. E você agora é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e nessa noite, eis que tudo se faz. Não sinta culpa, não se acuse. Você vai viver um recomeço com Deus. Nunca é tarde para fazermos aquilo que é certo. Nunca é tarde para, a partir de agora, fazer a vontade de Deus. Aos solteiros que estão aqui hoje, tome uma decisão em Cristo. Mesmo que você veio de uma vida sexual ativa, você já teve relações. Eu sei que é difícil, o desafio é grande, a tentação é enorme, o diabo vai continuar tentando você, mas a partir desse exagerado, faça o que o Congresso, o nome do Congresso convida. Seja um exagerado por Jesus. Tome uma decisão exagerada. Qual a decisão exagerada nessa noite? Deus, a partir de hoje, o meu corpo é totalmente seu. Se eu errei antes, o Senhor me perdoe. Mas a partir de hoje, eu serei santo ao Senhor. Eu serei santa ao Senhor. Eu serei propriedade do Senhor. E eu não vou quebrar
esse voto em ti. Pastor, e a segunda pergunta? A segunda pergunta Que enjoo rápido. a pessoa diz que enjoa rápido. É grávida? Fica enjoando? Enjoa rápido das pessoas, do relacionamento. E aí ela, acredito que quis dizer que passa para outros relacionamentos. Eu vou aqui ler um texto que está em Provérbios, capítulo 5. Coloca aqui, por favor. Aqui é um jovem, e esse jovem, Salomão, está aqui explicitando de alguém que caiu numa armadilha. E diz aqui, ele começa dizendo no versículo 3 que os lábios da mulher imoral deslitam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas o 4 diz, mas no final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Versículo 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Versículo 9, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranho não se farte do seu trabalho e outros não se enriqueçam às suas custas. Versículo 12. No final você dirá, como odiei a disciplina. Uma pessoa que enjoa, que vai partindo de um relacionamento para o outro, primeiro eu vou aqui falar como aquele que lidar no âmbito espiritual com cura e libertação. Existe um problema espiritual, o que na cultura brasileira a gente chama de espírito de pomba-gira. Espírito que atua, muitas das vezes, fazendo com que essas pessoas não enxerguem, como disse aqui o sábio, o caminho da vida, mas socorra atrás da satisfação do seu prazer. Diz o apóstolo São Paulo que a mente dessas pessoas estão entenebrecidas, eles estão com a mente cauterizadas, não conseguem enxergar o que estão fazendo. Mas essas pessoas que vão se tornando escravas, como disse o apóstolo São Pedro, do que você é vencido, disso você se torna escravo. Então, no final, ele está dizendo aqui, eu odiei a disciplina. E quem não tem disciplina, para disciplinar os seus desejos, as suas vontades, e não se refugiar em Deus, caso seja um problema espiritual. Vou dar aqui um dado. Eu, às vezes, pergunto para alguém, olhe para a genealogia, os seus antecedentes. Quantas pessoas na sua casa deram certo no relacionamento? Seus avós, seus pais, eles estão juntos? Muitos ou a maioria dizem não. Não estão juntos. Mas por que não estão juntos? O que houve? Traição. Olhe para os membros da sua família, seus tios, tias, eles estão vivendo bem no casamento? E eles dizem, a maioria não, vivem separados. Então existe uma carga hereditária de maldição, às vezes no mundo espiritual, que vai sendo transmitida. E às vezes essa carga vai até para o psicológico, porque a mãe, ela começa a dizer para a filha, uma mãe que é frustrada, que é decepcionada, começa a dizer para a filha, ó, minha filha, homem não presta. E a filha começa a se armar nesse sentido. O homem começa também a achar que a mulher não presta. E aí começa a se entregar a essas paixões, a esses desejos. Não é que a pessoa enjoe. Não, não é. Aqui, o segredo para não enjoar. O Salomão, ele diz aqui, ó, versículo 15, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço.
do seu próprio poço. Ele está falando da vida de casado, do relacionamento, do homem que bebe das águas do seu próprio poço, da sua cisterna. Versículo 16, ele diz: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Por que deixar? Você, moça, por que permitir deixar que a sua fonte de pureza seja defraudada pelas praças e pelas ruas, em vários relacionamentos que às vezes se tornam abusivos? E aí ele disse, versículo 17, que elas, as suas fontes, sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Nunca repartidas com estranho. E ele encerra dizendo: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. O segredo de não haver o enjoo é você beber da sua própria fonte. Porque quando você bebe da sua fonte, você não vai estar dilatando, como ele disse aqui, ou experimentando de outras fontes e defraudando a fonte que Deus estabeleceu para você. Então, a primeira coisa, se existe um enjoo, a pessoa utiliza esse termo porque talvez ela não saiba lidar com uma questão espiritual, uma maldição. O meu pai, ele maltratou muito a minha mãe. A minha mãe morreu com 32 anos de idade. As imagens e as referências que eu tinha do meu pai era ele com várias mulheres e a minha mãe sofrendo. Quando eu me converti a Jesus, eu disse para Deus que eu queria família, que eu tinha um sonho de ter a minha família e não queria que aquela maldição que acompanhou a família da minha mãe, a família do meu pai, ela se transmitisse para a minha vida e para a vida das minhas filhas. E aí você exerce a disciplina e a oração. Para quê? Para que você, ao se disciplinar, não deixe esta fonte transbordar para aquelas pessoas que não seja a pessoa com quem você casou. Para que não deixe essa fonte transbordar pelas ruas e pelas praças. Então, você que talvez diga: pastor, eu ando em vários relacionamentos e eu enjoo rápido. Busque a Deus para quebrar essa maldição, seja ela hereditária, ou seja ela uma influência do espírito de pombagira que está te destruindo, que está acabando com a sua vida e talvez você não esteja percebendo isso. Por isso que chega no final, o sábio Salomão, ele disse: então no final eu direi, como odiei a disciplina. E quem odeia a disciplina, no final sempre vai se dar mal, porque não disciplinou as suas vontades, os seus desejos, não disciplinou os seus sentimentos. E aí vai dar tudo errado. Pode crer? É isso. Alguém quer fazer pergunta aí? Que a gente vai dar o tempo agora para o pastor falar. Vai ter uma palavra aqui, a palavra vai ser mais curta, muita coisa ele já respondeu. Mas aí, tem alguém querendo fazer pergunta? Tem ali, ó. Pode ficar de pé. Quem vai fazer a pergunta? Pode ver aí. Boa noite. Eu sou o próprio exemplo. Eu sou divorciada e meu esposo não era evangélico, mas eu era. Eu queria evangelizar e não queria evangelizar. Eu queria ir para a igreja e não queria me acompanhar. Quando eu estava na igreja, muitas vezes ele estava bebendo. E então era tudo ao contrário. Mas quando eu me envolvi com ele, eu não era evangélica, mas eu já conhecia a verdade. Porque meu pai me levava para a igreja ainda criança. Mas aí, quando chegou um tempo, com 16 anos, 13, por aí me afastei dos caminhos do Senhor. E aí eu conheci ele, eu tinha 24 anos, mas aí eu não vigiei, também não conhecia totalmente a verdade. E aí nós se casamos, vivemos 13 anos, mas enfim, não deu certo.
porque a gente era diferente. Quando eu queria Jesus, ele queria as coisas do mundo. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque se tiver alguém aqui que quer insistir num relacionamento que seu parceiro não é de Jesus, não é da igreja, não, então não insista, que vai dar errado. Como o meu relacionamento deu errado. Hoje em dia eu estou separada, fui julgada, porque eu sou da igreja, e muitos dizem que eu não ia ser salva, porque eu estava rompendo um relacionamento. Mas eu sempre falei, o Senhor conhece meu coração e a gente não pode julgar as pessoas. Então era isso. Queridos, se você tem alguém, se não é de Jesus, ainda dá tempo de você renunciar, esperar em Deus. Porque hoje eu vou escolher, eu vou decidir esperar no Senhor. Essa é a minha pergunta. Muito bem. Glória a Deus. Pode crer. Ouça, a gente aprende. É um testemunho do que nós acabamos de falar. As experiências, elas fazem com que você evite alguns erros na sua vida. Alguém? Pergunta? Não? Esse foi o Pode Crer. Esse foi o Pode Crer. Agora, você vai acompanhar o Pode Crer lá no nosso canal do YouTube. Repete o canal. Pastor Rodivaldo Chaves. Toda quinta-feira tem uma mensagem de 25 minutos para você ouvir a palavra de Deus lá. E também o programa Jesus Alegria, todo sábado ao meio-dia na FM Liberdade 95.9 FM. 95.9 FM, FM Liberdade, meio-dia de sábado, tem um programa Jesus Alegria e que vai com certeza transmitir alguns podcasts que vamos começar a fazer. Hoje é o lançamento do Pode Crer. E a partir de agora vai ter muitas outras entrevistas com convidados para participar do nosso Pode Crer. Fala aí para o teu irmão, pode crer. Fazer uma pergunta, quem segue aqui Pastor Rodivaldo no Instagram? Quem aqui segue o Pastor Nelson Júnior? Quem não segue, vai lá no seu Instagram, bata uma foto desse momento, tá certo? Marque a gente lá e comece a nos seguir. Amém. Pastor, tem uma pergunta. Última pergunta, que aí a gente vai, são 9h25, a gente vai passar já direto aqui o vídeo, você vai assistir a segunda parte do vídeo que você assistiu ontem e depois o pastor trazendo uma palavra e já o encerramento dessa noite. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Kathleen Brenda. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma doutrina que não permite nós usarmos calça comprida, nem maquiagem, nem batom, nem brinco, acessórios como brinco, cordão e pulseira. E se nós usarmos, nós seremos disciplinados. O que é certo? Nós pode ou não pode usar esses tipos de coisas? A primeira coisa nós temos algumas observações que precisamos fazer. Primeiro, o nosso guia, o nosso manual é Bíblia. Bíblia. Depois, dependendo da igreja que você faz parte, existe algo que nós chamamos doutrina, que são princípios que regem a administração, que rege o comportamento interno daquela igreja. Eu sou quadrangular. Eu respeito, obviamente, pessoas de qualquer denominação que acredite como eu acredito. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele expressa o livro de 1 Coríntios sobre costumes de cabelo. A mulher cortar cabelo era uma questão cultural. A cidade de Corinto, ela fica numa região geográfica que é um porto, uma região portuária, onde havia muita prostituição e as mulheres costumavam, naquele lugar, naquela localidade que se prostituiu, utilizar-se de algumas vestimentas e também cabelos curtos, era uma forma.
Aquilo que nós aprendemos de uma forma mais profunda sobre a cidade de Corinto, algo cultural dirigido àquela igreja, é que Paulo disse para que as mulheres, se possível, não cortassem seus cabelos, mas lá na frente ele disse: mas se porventura alguém quer ser convosco contencioso, discutir sobre isso, saibam que nós não pregamos tais costumes nem a igreja de Deus. Era algo específico, aconselhamento que ele estava dando especificamente para aquela região, para as pessoas da igreja, as mulheres da igreja de Corinto. Algo específico. Quando a gente fala de doutrina, a gente também observa a Bíblia falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, um conjunto de ensinamentos que os apóstolos transmitiam e que eles perseveravam naquela doutrina, naquele conjunto de ensinamentos. Na nossa igreja quadrangular, por exemplo, nós temos o nosso estatuto, além da Bíblia, nós temos nossa declaração de fé e nós temos o nosso regimento interno. Dentro da nossa declaração de fé está escrito: nós acreditamos no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos que a salvação não é predestinada, que a salvação não é por predestinação, nós acreditamos que existe a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós acreditamos no batismo como o sepultamento de uma antiga natureza e ressurgimento para uma nova vida. Tem um conjunto de princípios do que nós acreditamos, como o princípio que está baseado na palavra de Deus. Mas também no nosso regimento interno, existe, por exemplo, regras comportamentais, além do nosso estatuto. Então, se eu entreguei minha vida a Jesus nessa igreja, eu vou aprender dentro dessa igreja a palavra de Deus e vou também aprender um conjunto de regras, de doutrinas que fazem parte da minha vida nessa igreja, como eu devo me comportar. O pastor. Cada pastor, por exemplo, tem a sua maneira. No regimento interno, existe a maneira do pastor se comportar. E se porventura isso for infringido, ele vai responder penalidades perante o conselho, perante a superintendência, perante o conselho estadual e o conselho nacional. O que eu quero explicar é que cada igreja existe o seu conjunto de ensinamento, de regras e de disciplina. Se essas regras e disciplinas, como disse o apóstolo Paulo, se um guarda o dia e o outro não guarda, aquele que guarda faz isso para quem? Para o Senhor. E o que não guarda? Nós, por exemplo, falamos que o domingo é o do Senhor. Então, nós fazemos isso para quem? Para o Senhor. Se um come algo e o outro não come porque julga aquilo ser errado, os dois, um que não come, ele faz isso, ele se abstém disso por causa de quem? Para o Senhor. E o que come? Ele não se defrauda, então ele acha, por exemplo, comer uma carne de porco para ele é normal, ele não tem a sua consciência defraudada por conta disso. Então ele também faz isso para o Senhor, ele consagra. Então, se alguém, por exemplo, dedica a sua vida e a igreja que ela faz parte estabelece esse conjunto de princípios e você entregou a sua vida a Jesus ali, você está servindo a Deus naquela igreja, primeiro, manual, Bíblia. E segundo, aquilo que está alinhado, que as pessoas fazem para o Senhor, você então vai obedecer o conjunto de regras, de comportamentos que aquela denominação estabelece para você. Lembrando, eu sou quadrangular. Tenho amigos que são da Assembleia. Tenho amigos que são da Deus e Amor. Tenho amigos que... acho que eu posso contar uma história só. Um amigo nosso... Claro, pode crer. Contou uma história só para descontrair um pouco. Tinha um irmão de uma igreja que ele dormia de calça e camisa manga comprida. E o irmão quadrangular dormia só de short, sem camisa. E um dia eles se encontraram e esse que dormia de calça, camisa, disse para ele: nossa, você dorme de short, isso é pecado. Se Jesus voltar, e outros até sem short. Se Jesus voltar, tu vai ficar.
peladão. E aí, o que era da quadrangular disse: pastor, com todo respeito, quantos filhos o senhor tem? O que dormia de calça e camisa respondeu: 7. Aí o que dormia de short disse: eu só tenho 2, deixa eu continuar de short mesmo, porque se o senhor dormindo de calça já tem 7, imagine se dorme de short. Mas ele faz aquilo porque ele faz para o Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, sobre defraudar, quanto à vossa maneira de se vestir. Atenção, moças, não defraude o seu próximo. Você pode defraudar alguém através da sua forma de se vestir. Então ele disse: não defraude, quanto à vossa forma de se vestir, não defraude o teu próximo. Mas não é só isso. Você pode defraudar o teu próximo com o teu comportamento errado. Por exemplo, se eu estou sentado com alguém que vou aqui falar respeitosamente, que é adventista. Eles não comem carne de porco. Se eu aqui comer, ele vai se escandalizar comigo. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Se o teu irmão te escandaliza, não faz isso por causa dele. Embora você coma, mas naquele momento você vai dizer: não, por conta de não defraudar a fé do teu irmão, porque ele guarda aquilo e ele é mais frágil que você, ele pode se escandalizar. Então tem uma série de comportamentos, repito, que você foi chamado para servir a Deus numa igreja, você é quadrangular, amém, nós cremos na graça, não na graça que leva à libertinagem, à hipergraça. Nós cremos na graça do que Paulo disse em Colossenses 2. A graça nos foi concedida como um tempo que Deus nos concedeu para nós mudarmos de vida e nos aperfeiçoarmos nas coisas que são santas e que são agradáveis a Deus. A graça não é o que disse Judas, versículo 4. Alguns dissimuladamente se infiltraram no nosso meio e transformaram a graça de Deus em libertinagem, achando que eles podem tudo. E graça não é poder fazer tudo. Então, lá na Assembleia de Deus, lá na Adventista, lá na Universal, Quadrangular, na Deus e Amor, tem a palavra. Nós pregamos a mesma palavra. A mesma palavra. Mas cada igreja tem o seu regimento interno, tem a sua declaração de fé, tem um estatuto e que nós devemos respeitar, como se respeita dentro de uma empresa que você vai trabalhar, tem logicamente lá o regimento interno da empresa. Se um funcionário namorar com a funcionária, é proibido em algumas empresas. Só pode ficar um é demitido. Não pode haver relacionamento dentro da empresa, entre funcionários. Aí você vai dizer: isso é errado, mas é a regra daquela empresa, é o regimento daquela empresa. Então, a igreja é um organismo, é um corpo de Cristo, e aí Paulo especifica. Eu quero até, só para explicar, o apóstolo Paulo, ele diz, e aí a gente encerra. Por favor, coloca aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos fala que se porventura alguém Primeira Timóteo 3,14, ele diz: escrevo essas coisas, embora, 14,15, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, olha o que ele disse: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Saiba como as pessoas devem se comportar. O que é que Paulo está explicitando? Que existe uma regra de comportamento para o cristão. E aí, cada igreja dentro da palavra define. Algumas mulheres aqui você não pode usar calça. Uma outra igreja, na nossa, não tem nenhum problema. Mas a outra diz: não, aqui não, é saia, é vestidão. E aí nós respeitamos
essa forma de comportamento que é uma regra interna de cada igreja. Pode crer? Pastor Nelson Júnior, muito obrigado pela participação no primeiro. Privilégio de estar no primeiro. E agora vamos aqui dar continuidade, pastor Nelson Júnior, com vocês.